Bom, galera, vamos lá. A questão que a gente vai trabalhar hoje aqui sobre movimento relativo, na verdade é que esse capítulo não tem muita teoria. Ele é bem mais aplicações de noções do que propriamente conteúdo. Se você quiser a parte formal do conteúdo, pode checar aí na sua apostila, você vai ver que realmente é o que a gente vai fazer aqui, tá legal? O meu objetivo é não ficar cuspindo matéria, mas sim partir para exercício. Então, o primeiro exercício que eu quero fazer com vocês é a questão número 2 aí da apostila, tá? Só lembrando que, se eu não me engano, o meu molde aqui da apostila não é o mesmo de vocês, mas é esse aqui, ó. É a questão número 2, que para mim está na página 299, tá legal? E aí, vamos ver aí juntos essa questão. Vamos lá. Galera, seguinte. Uma esteira rolante, vamos botar aqui para ler junto. Uma esteira rolante focou. Uma esteira rolante com velocidade VE transporta uma pessoa de A para B em 15 segundos. Essa mesma distância é percorrida em 30 segundos se a esteira estiver parada e a velocidade da pessoa for constante igual a VP. Se a pessoa caminhar de A para B com a velocidade VP sobre a esteira em movimento, cuja velocidade é VE, o tempo gasto no percurso em segundos será... Beleza, vamos lá. A primeira situação descrita aí é que a pessoa vai de A para B, demorando 15 segundos com a esteira e levando ela. Então, do ponto A para o ponto B, demora 15 segundos. Então, aí na nossa questãozinha de número 2, indo de A para B. Na primeira situação, seria o caso onde a pessoa está parada em cima da esteira, ou seja, ela tem a velocidade da esteira, a velocidade VE. Então, a primeira situação é, nesse ΔS aqui, a pessoa vai percorrer isso daqui com a velocidade da esteira. Então, o primeiro caso é onde V igual a ΔS sobre ΔT. É o caso onde a velocidade que a pessoa tem é a velocidade da esteira, VE. O ΔS percorrido é ΔS. E o ΔT, nesse caso aí, é 15. Foi o que o problema colocou pra gente. 15. Aí depois ele coloca, essa mesma distância é percorrida em 30 segundos se a esteira estiver parada e a velocidade da pessoa for igual a VP. Então, a segunda situação é uma velocidade que é VP, um ΔS que é o mesmo, agora vai demorar um tempo de 30 segundos. Se a pessoa caminhar de A para B com a velocidade VP igualzinha essa velocidade aqui, e a esteira estiver em movimento com VE, é claro que ela vai demorar menos tempo. É o caso daquela esteira de aeroporto, né? Quando a gente vai pegar um voo, a gente geralmente tem uma esteira para que a gente possa andar mais rápido nesses trajetos que são tão compridos dentro do aeroporto. Então, nesse caso, onde a pessoa está andando sobre a esteira, é o caso da esteira estar ajudando a pessoa. Então, o novo caso, que tem uma pergunta aí do problema, é uma velocidade que é a velocidade da esteira mais a velocidade da pessoa. São essas duas velocidades juntas, se ajudando. Isso daqui vai fazer elas percorrerem o mesmo ΔS num tempo que é o que eu quero saber. Bom, pode parecer muita informação, mas se você reparar, a gente sabe que VE é ΔS sobre 15, VP é ΔS sobre 30. Então, substituindo isso e isso aqui dentro, a gente vai conseguir chegar na nossa resposta. Vamos lá? Ó, VE é ΔS sobre 15, mais VP, ΔS sobre 30. Isso é igual a ΔS sobre ΔT. É o mesmo ΔS o tempo inteiro, é de A para B. Então, ΔS, ΔS, ΔS. Corta. Bom, o MMC entre 15 e 30 é 30. 30 por 15 dá 2, 30 por 30 dá 1.
2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 1, 1, sobre o MMC 30, isso é igual a 1 sobre ΔT. Então, isso daqui, ó, invertendo dos dois lados, vai ficar ΔT é 30 sobre 3, que dá 10 segundos. Objetivo alcançado, né? Se a pessoa demora 15 segundos andando com a esteira parada e 30 segundos, quer dizer, a pessoa parada com a esteira sozinha fazendo o trabalho todo, ela demora 15 segundos. A pessoa sozinha, sem a esteira ajudar, são 30 segundos. Esses dois movimentos combinados vai fazer aí com que a pessoa tenha uma velocidade em relação ao chão muito maior. Então a esteira está ajudando, fazendo ela percorrer esse caminho mais rápido. É por isso que tem o nome movimento relativo, porque agora a gente vai analisar o movimento em relação a outras coisas. Nesse caso, a esteira tem uma velocidade em relação ao chão, a pessoa tem uma velocidade em relação ao chão, enfim, na nova configuração ela tem uma outra velocidade em relação ao chão, e é isso que a gente quer. Beleza? Agora, gente, seguindo para a questão número 3, a gente tem o seguinte, olha aí, uma questão que fala sobre vetor unitário. Vamos entender aí. A velocidade de um carro A vale VA igual a 6i mais 4j. E a de um carro B vale VB igual a 2i menos j. Calcule o vetor velocidade relativa de A em relação a B. Show de bola, vamos lá. Vou anotar aqui os dois vetores. VA é 6i mais 4j. VA é 6i mais 4j, ou seja, 6 de velocidade na direção horizontal, mais 4 de velocidade na direção vertical. VB é 2i menos j. VB é 2i menos j. Beleza? Então, é isso que a gente tem. Vamos analisar ele, que é o vetor velocidade relativa de A em relação a B. O carro A está andando na horizontal com 6 de velocidade no sentido positivo. É como se fosse 6 para a direita. E o carro B está com 2 para a direita. Então, a velocidade relativa, se é um carro com 2 para lá e o outro com 6 para lá, a velocidade relativa dos dois aí é o que, gente? É 6 menos 2, igual ao iniciozinho do nosso ano. Velocidade relativa, pura e simplesmente. Então, 6 vindo aqui por trás, para ultrapassar o 2, a velocidade relativa entre os dois é 4. Exato. Então, aqui, na direção I, o que a gente tem é 6 menos 2. É 4 na direção I. Tudo bem? Na direção J, vamos entender? Na direção J, o carro A está andando com 4 para cima. O B está andando com 1 para baixo. O negativo aqui está mostrando que está no sentido oposto desse. Sentidos opostos, o que a gente faz? A gente soma. Então, aqui na direção J, é então 4 para o carro A que está andando para cima, mais 1. Por que mais? Porque aqui é sentido oposto. Então, a velocidade relativa em sentidos opostos a gente soma. Então, mais 1. Isso daqui é 5. Ou seja, o que isso daqui significa? Que horizontalmente o carro A está se aproximando do carro B com uma velocidade uma em relação à outra de 4 metros a cada segundo. O carro B e o carro A estão um se aproximando do outro a uma taxa mais rápida, a 5, porque um está a 4 para cima e o outro está a 1 para baixo. Então estão se aproximando mais rapidamente na direção vertical. Se é isso daqui, então a velocidade de A em relação a B é um vetor que tem 4 na direção vertical e, além disso, tem 5 na direção 4 na direção horizontal e 5 na direção vertical. E essa daí é a nossa resposta. Bom, gente, seguindo aí para a próxima questão relevante que eu quero passar para vocês, é a questãozinha de número 7.
Olha aí comigo a questão número 7. Questão 7 já fala de uma outra parte da matéria. Vamos ver aí junto. Questão 7 está aqui na página 300, no meu caso, e está aqui. Caso não seja a mesma que vocês pelo menos acompanhem comigo com essa apostila aqui. Olha aí. Em relação a um observador parado na margem, a velocidade com que um barco sobe o rio vale 8 km por hora. E a com que o mesmo barco desce o rio vale 20 km por hora, sempre com movimento uniforme. A velocidade da correnteza em km por hora vale... Bom, o barco subindo o rio significa que ele está nadando contra a correnteza. Descendo significa que ele está a favor da correnteza. Ah, eu não sei isso daí. Os valores estão te dizendo, tá? Ele diz subindo, sobe com 8, sobe devagar. Descendo, desce com 20, desce rápido. Então, o que você tem que ter de ideia aí é, como ele está subindo, ele vai ter aí a velocidade do próprio barco, só que o barco não está andando com tudo aquilo que ele pode. O barco está sendo um pouquinho mais lento, porque ele está contra a correnteza. De novo, como é que eu sei que ele está contra a correnteza? É analisando os valores. Ele diz subindo, sobe com 8, descendo, desce com 20. Então, subindo, a correnteza está atrapalhando e descendo está ajudando. Então, na subida do rio, é a velocidade que o barco tem, menos a velocidade que a correnteza está fazendo aí para poder atrapalhar. Porque se você parar para pensar, se não tivesse correnteza, o barco teria uma certa velocidade. Chamei isso de VB. Mas como tem correnteza, na subida a correnteza está atrapalhando. Então, tudo aquilo que te atrapalha te diminui. Então, VB menos VC igual a 8. Na descida já é o contrário. Na descida o barco tem uma certa velocidade. Ele diz sempre em movimento uniforme. Então, VB, agora na descida, está sendo ajudado. Então, VB mais o VC vale 20. Pronto, um sisteminha que a gente consegue resolver. Vamos lá. Por soma, a gente soma a primeira com a segunda equação, a gente vai ter VB mais VB vai dar 2VB. Menos VC mais VC vai cortar. Igual 8 mais 20, 28. VB, então, gente, vai dar 14 km por hora. A pergunta do problema não foi o valor de VB, tá? A velocidade da correnteza em km por hora vale quanto? Se VB vale 14, vamos jogar em algum dos dois para poder chegar lá. Vou jogar aqui, ó, VB mais VC, isso é 20. Então, VB é 14. Quanto que a correnteza está ajudando aqui? A correnteza está ajudando com 6 km por hora de velocidade. E aqui é o nosso gabarito. Agora, para poder pegar uns ares diferentes, vamos agora para a questão número 11. Olha aí, questão número 11. E aí a questão número 11 fala sobre o seguinte, um formato parecido, mas um pouco diferente, e uma questão literal, não tem números. Um avião leva um intervalo de tempo ΔT1 para percorrer uma distância d, no mesmo sentido do vento, e o intervalo ΔT2 para percorrer a mesma distância no sentido contrário. Sabendo que a velocidade do vento em relação à Terra vale V2 e a do avião em relação ao vento vale V1, a razão ΔT1 por ΔT2 vale... Beleza, vamos lá. É só a gente esquematizar, de novo, como a gente tem feito em todas as nossas questões. Questão número 11. Tem um avião que leva demora um intervalo de tempo ΔT1 para percorrer a distância d no mesmo sentido do vento. Se os dois estão no mesmo sentido, o avião e o vento, é o vento ajudando. É o caso de você estar descendo o rio, a correnteza te ajuda. Aqui é um avião que está sendo ajudado pelo vento. Então aqui a gente vai ter, para a situação número 1, a gente vai ter o seguinte. O vento ajudando, então, de novo, usando V igual a ΔS
sobre ΔT, o que a gente vai ter é o seguinte. A velocidade na situação 1 é a velocidade do avião somada com a velocidade do vento. Então, é V1 mais V2. Isso daqui é para percorrer uma distância d. Para isso, demora um tempo que ele chamou de ΔT1. Agora, olhando aí para a situação número 2, é a situação onde agora ele está no sentido contrário. Agora vai estar com o vento atrapalhando. Então, de novo, a gente vai usar V ΔS sobre ΔT. E aí, a velocidade agora é a velocidade do avião. E aí ele fala, velocidade do avião em relação ao vento vale V1. Então, V1 mais, além disso... Opa, mais não, aqui é menos, porque agora o vento está atrapalhando. Menos V2. Isso daqui é o mesmo ΔS, que ele chamou de D, sobre o tempo agora ΔT2. A pergunta do problema é ΔT1 sobre ΔT2. Então, ΔT1 sobre ΔT2. Isso daqui vai ficar ΔT1 vai ser D dividido por V1 mais V2. ΔT2 é D dividido por V1 menos V2. Corta D com D, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, colocando aqui, expressando bonitinho, ΔT1 por ΔT2, vai ficar, então, V1 menos V2 sobre V1 mais V2. Show de bola? Bom, mudando de ares novamente, a gente vai ter agora o estilo de questão que é o da questão número 13. Olha aí a questão número 13. Ela diz o seguinte, vamos lá. Peraí. Show. Um carro move-se com velocidade constante de 60 km por hora. Começa a chover e o motorista observa que as gotas de água da chuva caem formando um ângulo de 30 graus com a vertical. Considerando que, em relação à Terra, as gotas caem verticalmente, qual a velocidade em que as gotas de água caem em relação ao carro? Em relação ao carro. Vamos lá. Essa gota aí, ela vai estar fazendo uma trajetória que é dupla, né? Ela está fazendo dois caminhos. Então, aqui, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter uma gota que vai estar fazendo uma trajetória desse tipo aqui. Uma trajetória que faz, em relação à vertical, um ângulo de 30 graus. Beleza? 30 graus em relação à vertical. Bom, se vocês repararem, né, essa trajetória aqui é muito condizente com um carro que anda para a direita. Tudo bem? Por inércia, a tendência é a gota ficar para trás, mas enfim, ela segue grudada ali no vidro de qualquer forma. Então, essa linha que eu coloquei aqui é a soma das duas velocidades que essa gota tem. Ela tem uma velocidade que ela sente do carro se afastando dela e com que taxa esse carro se afasta dela. Se afasta 60 km a cada hora, porque a velocidade do carro é 60 km por hora. Então, essa velocidade que a gota tem é uma velocidade que junta o que o carro está andando para frente, com 60 km por hora, junta também com a velocidade que ela tem para cair, porque só ela está caindo verticalmente, o carro não está. O carro não está fazendo essa trajetória de queda que a gota está. Mas aí você para pensar que a gota está, então, se deslocando horizontalmente em relação ao carro
e verticalmente em relação ao carro. Então a gota tem duas velocidades. Essa velocidade aqui em relação ao carro e também uma velocidade de queda em relação ao carro. E aí a pergunta do problema começa a ser um pouco mais fácil de entender. Ele quer a velocidade que a gota tem em relação ao carro. Não é só o 60, não é só essa velocidade de queda aqui, que eu inclusive nem sei quanto vale. Não é. Eu quero as duas. Eu quero a velocidade que a gota tem em relação ao carro. Se tem um movimento horizontal e um movimento vertical acontecendo simultaneamente, então a gota tem um movimento relativo ao carro que é a soma desses dois. Além de estar caindo, ela também está se deslocando horizontalmente. Então, o que eu quero? Qual é a tal da velocidade relativa entre a gota e o carro? Como são esses dois movimentos, a velocidade relativa entre a gota e o carro está aqui. É a hipotenusa desse triângulozinho aí. E como é que a gente resolve isso? Bem simples. Uma vez entendido que a velocidade relativa é a junção dessas duas, de novo, por que junção dessas duas? Porque além da gota estar se distanciando horizontalmente do carro, porque a gota está caindo, o carro está andando, a gota está se deslocando horizontalmente em relação ao carro. Além disso, ela também está caindo por ação da gravidade. Então, ela tem aí essas duas velocidades, a velocidade vertical e a velocidade horizontal. O que a gente quer é a velocidade relativa dos dois. Pronto, agora é só fazer uma relação de seno, porque eu sei quanto vale o cateto oposto ao 30, vale 60. Eu quero a hipotenusa, o seno de 30 vai ser o cateto oposto, que é 60, sobre a hipotenusa, que é a velocidade relativa. Seno de 30 é meio. Isso daqui, multiplicando cruzado, a velocidade relativa será, então, 120 km por hora. Então, essa gota está caindo muito mais rápido, está se movimentando, melhor dizendo, muito mais rápido em relação a esse carro aí. Bom, e aí para a próxima questão, o que eu quero fazer é a questão número 15. Olha aí, questão número 15. Deixa eu focar aqui. Show. Sob a chuva que cai verticalmente a 10 raiz de 3 metros por segundo, um carro se desloca horizontalmente com velocidade de 30 metros por segundo. Qual deve ser a inclinação do vidro traseiro em relação à horizontal para que o mesmo não se molhe? Vamos lá. Galera, seguinte. A chuva está caindo e... A questão aqui que eu estou fazendo, número 15. Espera aí, só para lembrar. Isso, 15. A chuva está caindo e a gota tem uma certa velocidade na vertical. Então, vou marcar aqui a velocidade que a gota tem na vertical. Essa velocidade aqui é 10 raiz de 3 metros por segundo. Beleza. O carro está se deslocando com a velocidade de 30. E eu vou colocar o vetor dessa forma aqui, ó, para a gente poder entender bem daqui a pouco. Velocidade de 30. 30 metros por segundo. Beleza. A pergunta do cara é qual deve ser a inclinação do vidro traseiro em relação à horizontal para que ele não se molhe. Vamos lá, galera. Qual é a interpretação que a gente tem que ter aqui? A gente tem que ter a interpretação de que se o vidro está dessa forma aqui, ó, está dessa forma aqui, o tempo que demora para uma gota que chegou aqui, a gota chegou aqui, se o vidro está aqui, a gota tem que descer essa alturinha aqui com o mesmo tempo que essa base anda para frente, para que o vidro saia intacto. De novo, vou repetir o que eu falei, tá? A gota
está chegando aqui. Está chegando aqui a gota. A gota chegou aqui, mas se eu não quero que ela encoste no vidro, eu tenho que fazer com que essa gota caia a essa altura aqui, ó, que eu não sei quanto vale, tá? Também não importa, mas eu tenho que fazer com que ela caia a essa altura H aqui, no mesmo tempo em que a base anda, para que quando a gota chegue aqui embaixo, a base do vidro esteja aqui. Tudo bem? Então, quando a gota chegar aqui embaixo, eu quero que a base esteja aqui. Tudo bem? Então, essa interpretação faz a gente conseguir resolver o problema. Porque a inclinação do vidro em relação à horizontal tem que ser tal que produza esse cenário aqui, que a gota caia verticalmente com 10 raiz de 3 metros por segundo de velocidade e o carro ande para frente rápido o suficiente para poder fazer ela não encostar no vidro. Então aqui ela está quase encostando no vidro, mas o carro está andando, então ele anda para frente, para frente, para frente, e conforme ela vai caindo, o vidro vai andando para o lado. Ele tem que ter uma inclinação específica. Dependendo do ângulo aí, essa gota pode bater. Então o que eu faço é deslocar isso para o lado. Com um ângulo θ, eu consigo fazer o vidro sair sequinho. Para isso, eu preciso dessa configuração aqui. Deslocamento vertical, deslocamento horizontal, ângulo de 90 graus, triângulo, retângulo. Como é que eu faço para descobrir o θ? Eu não sei a hipotenusa, mas sei cateto oposto e adjacente. A tangente do θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Dá para cortar aí 0 com 0? Tangente de θ, então, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Qual é o ângulo cuja tangente dá raiz de 3 sobre 3? Esse ângulo θ aí só pode ser 30 graus. Show de bola? Então, uma interpretação aí um pouco diferenciada do problema, né? Do problema da chuva caindo, enfim. Mas é só você tentar exercitar a sua lógica. Fazendo bastante questão, você vai conseguir chegar lá. Então, vai entendendo as situações, vai vendo o que é necessário, quais são as nuances do problema e tentando entender o que acontece. Uma vez entendido o que acontece, as contas, se você reparar, são todas bem tranquilas, né? Todas contas bem tranquilas. O problema é você entender cada caso aí. Por isso que eu estou fazendo cada parte aí da nossa apostila que está muito bem seccionada aí, tá? Ela está muito bem dividida entre cada etapa do estudo de movimento relativo. Tá legal? Então, vamos para uma próxima etapa aí. Bom, galera, para a questão 17, eu dei um shortcut aí porque eu precisei fazer um esqueminha para a gente poder ver direito como é que a questão aparece. Vamos lá. Questão 17, falando sobre um novo assunto, né? Roda rolando sem deslizar. Vamos lá. Um disco rola sobre uma superfície plana sem deslizar. A velocidade do centro O vale 10 metros por segundo e tem velocidade e tem sentido para a direita. Em relação à Terra, calcule o módulo da velocidade dos pontos A, B, C e D. Beleza. Vamos lá. Aqui está o esquema. Ele disse que o ponto O tem uma velocidade em relação à Terra que é de 10. O ponto O está andando. Vou botar aí, por exemplo, para... ele fala que é para a direita, então vou colocar aí, ó, para a direita. Temos aqui 10 metros por segundo de velocidade para a direita, que é o que o ponto O está fazendo. A bola está andando para a direita. Beleza. Vamos pensar comigo. Cada ponto aqui, A, B, C e D, para a bola andar para a direita, precisa também se encaminhar para a direita. Então, o ponto A vai andar para a direita, o ponto B, ponto D de dado, quer dizer, também vai andar para a direita. O ponto C também, o ponto B também. Está todo mundo andando para a direita. Só que agora é que vem a questão do entendimento que a gente precisa ter.
Repara, galera, o ponto A está andando para a direita. E ele vai para a direita imediatamente depois disso daqui. Agora, olha, por exemplo, o ponto D de dado. O ponto D, além de ter a sua parte de velocidade que empurra para a direita, porque ele vai para a direita eventualmente, nesse instante ele está se encaminhando para onde? Ele está se encaminhando para baixo. Como assim para baixo? Porque se você reparar, vou usar aqui o molde que eu usei, o molde de negócio de materiais de construção, parafuso, prego, enfim. Galera, o que está acontecendo aqui é o ponto D, se a roda está girando para a direita, o ponto D, que eu vou representar aqui por esse pininho, tá vendo o pininho aqui na mesma reta do ponto D? Se isso tudo vai girar para a direita sem deslizar, o que está acontecendo com o pininho? O pininho também está se movendo não só na horizontal, mas também na vertical. Olha onde ele estava lá no início, aqui ó, nessa altura. Olha onde ele está depois de rolar um tempo. Está embaixo. Qual é a moral que eu quero passar para vocês? É que o ponto D, ele além de estar andando para a direita, ele também está indo para baixo. Ele está se encaminhando para girar, para poder rodar e ir para baixo em relação a essa roda. Tanto que o ponto mais baixo da trajetória é esse aqui. Mas rolando para lá, o que acontece é que um pouco depois, o ponto que equivalia ao ponto D de dado agora está no ponto mais baixo. O ponto que equivalia ao ponto C, aconteceu o que com ele? Subiu. O que era o ponto B? Era aqui, ó. E o ponto A foi para onde? Para cá. Repara que os pontos estão se movendo na vertical também. O ponto A está aqui, o ponto D de dado está aqui, representado por esse pininho aqui, ponto C está aqui e ponto B de bola está aqui. Olha o que acontece, o ponto D de dado, por exemplo, está, além de andando para a direita, ele está também indo para baixo, até que ele chega no chão. Uma outra coisa interessante para reparar é que o ponto C, ele anda para a direita, é claro, mas inicialmente não anda na horizontal. Como assim? Repara que de início ele não se mexe na vertical. Olha só. Na horizontal, quer dizer. Olha só. Está girando e ele está demorando para poder subir. O ponto B desce e o ponto C de início fica no mesmo lugar. Aqui, mesma reta. Mesma reta, agora começou a se movimentar na horizontal. Então, qual é a moral que eu quero passar para vocês? Cada pontinho aqui vai ter, é claro, o seu movimento horizontal, mas eles também vão ter os seus movimentos naturais de rotação. Como é que vai ficar, então, esse esquema? O ponto D de dado vai ter uma velocidade de 10 também, movimentando-o na horizontal. Está aqui, 10. Ele vai andar para a direita, claro. Mas, além disso, o ponto D também está se importando, se preocupando com o deslocamento de rotação. Então, além disso, o ponto D, quer dizer, está descendo com uma velocidade de 10 para poder fazer esse esquema todo aqui rodar. Então, aqui ele também está descendo com 10 metros por segundo. Como é que fica o ponto C, por exemplo? Ele vai andar para a direita porque é uma bola. Está todo mundo andando junto para o mesmo lado. 10 aqui na horizontal. Mas, além disso, o ponto C também vai desempenhar o seu movimento de rotação. Então, está rodando aqui. O que o ponto C vai estar fazendo imediatamente nesse instante é girando para a esquerda. Pois é, gente, girando para a esquerda. Olha aqui, girando para a esquerda
com uma velocidade de 10 metros por segundo. É por isso que de início dá a impressão de que o ponto C não anda. De início, parece que o ponto C não anda. Está girando aqui e parece que ele não se mexe muito na horizontal. Depois é claro que ele vai se mexer na horizontal. Mas de início é como se ele tivesse parado. E faz sentido você pensar que o ponto C está inicialmente parado. Porque se a roda roda sem deslizar, o ponto C tem que estar grudado no chão neste instante. Instantaneamente grudado no chão. Como é que isso é possível? Estando instantaneamente parado em relação ao chão. Se a bola faz o ponto C ter uma velocidade na horizontal com 10, vai ter que ter também uma velocidade horizontal no sentido oposto, com 10, para que o ponto C esteja instantaneamente parado. E a mesma ideia se aplica aos demais pontos, aos outros pontos. Ponto B vai ter aqui uma velocidade de 10 para cá, mas além disso ele tem que se preocupar com uma velocidade de 10 para cima, porque ele está girando para cima nesse instante. O ponto B está instantaneamente indo para cima. E o ponto A? O ponto A está andando para a direita com 10, igual a todo mundo. E além disso, ele está se preocupando com a sua rotação, a rotação da bola. Então, além disso, também tem 10 aí da velocidade que a rotação da bola demanda. Tudo bem? Então, basicamente, como é que fica o esquema aí? O ponto A, B, C e D, todos andam para a direita junto com o centro. E por causa da rotação, o ponto A anda para a direita. O ponto D de dado está descendo. O ponto C vai ter uma velocidade aqui para a esquerda para que ele, em relação à Terra, não ande. Porque se a roda gira sem deslizar, o que acontece aqui é que o ponto C está grudadinho no chão. E por fim, o ponto B de bola, ele está subindo nesse instante aqui para que a bola continue rodando. E aí, as velocidades de cada ponto aí, em relação à Terra, a gente pode escrever. O ponto A, em relação à Terra, tem 10 da bola andando para a direita e 10 da rotação. 10 mais 10, 20. Show de bola. Mesma direção, mesmo sentido, soma vetorial é só somar os números. Agora, o ponto B, por exemplo, aí já é um pouquinho diferente, porque os vetores são perpendiculares. A parte boa é que são dois vetores perpendiculares, mas que são de mesmo valor. Se eles têm mesmo valor, a resultante é a diagonal de um quadrado. Então, é lado raiz de 2, vai ficar então 10 raiz de 2 metros por segundo. VD, vou pular aqui o VC, VD é a mesma coisa. 10 para a direita e 10 para baixo, também perpendiculares entre si. Dois lados de um quadrado. Ficou aqui meio desproporcionais os lados, mas o que vale são os números que estão escritos. Então é 10 e 10 perpendiculares, também 10 raiz de 2 metros por segundo. Com relação a essa continha aqui, tá? Porque que 10 e 10 perpendiculares deram 10 raiz de 2? É só fazer a soma vetorial normalzinha, faz um Pitágoras, que você vai achar o 10 raiz de 2, tá? 10 ao quadrado 100, 10 ao quadrado 100, fica raiz de 200, que é 2 vezes 100, então raiz de 2 vezes 10. 10 raiz de 2. Tá legal? E por fim, aquele menos intuitivo, que é o ponto C, que você olha para isso, dois vetores na mesma direção, mas sentidos opostos, e fala, ué, é zero a velocidade dele? Sim, em relação à Terra, é 10 menos 10. Porque além de estar se deslocando para a direita junto com a bola, ele instantaneamente tem uma velocidade para girar para a esquerda. Então ele tem velocidade de 0. O que significa aqui, gente, que o ponto C está mostrando que a roda gira sem deslizar. É isso que a velocidade de C está nos dizendo. Show de bola? E aí, gente, para poder fechar, só fazer aí a questãozinha número 20,
questão da AFA, para a gente poder encerrar aí a nossa aula bem tranquilo. Olha aí a questão número 20, o que ela diz? Um operário puxa a extremidade de um cabo que está enrolado num cilindro. À medida que o operário puxa o cabo, o cilindro vai rolando sem escorregar. Quando a distância entre o operário e o cilindro for igual a 2 metros, ver figura abaixo, o deslocamento do operário em relação ao solo será de... Repara, a distância que o operário está do cilindro é 2. Beleza. Só que ele andou mais do que isso. Com o que a gente viu na questão 17, talvez tudo fique mais simples de entender. Mas fazendo um paralelo aí, o cara está puxando pelo ponto A. Ele deslocou o centro aqui uma certa quantidade que eu quero saber. Eu quero saber quanto que ele deslocou o centro até o ponto onde ele está agora. E o problema diz pra gente que a distância que ele está dessa extremidade superior é 2. Gente, se a distância que ele está da extremidade superior é 2, significa que ele andou 4. A relação é o dobro. A parte superior anda 2 vezes mais rápido do que o centro. Se então ele está a 2 metros da parte superior, significa então que ele teve que andar aqui 4 metros em relação a esse centro O. Tudo bem? Então ele está a 2 metros, ele andou 2 metros de distância do eixo, mas a roda estava girando. E quanto que ele andou desde o início? Ele andou o dobro. Ele andou bem mais do que apenas 2 metros. 2 metros seria se o eixo estivesse fixo, ele estivesse girando e a roda fizesse isso aqui, ó. Beleza, ele andou 2 metros, tranquilo. Se fosse isso, seria 2 metros. Mas na verdade não, ele andou mais do que isso, porque ele está puxando aqui, ó, e o negócio está andando. Tá andando, ele está puxando aqui em cima e está andando, até que uma hora ele está a 2 metros. Ele puxou 2 metros de cabo. Quanto que ele andou? Ele andou, é claro, esses 2 metros, mais uma distância aqui. Essa distância a gente já viu, então, que é uma relação de dobro. Então, se ele está a 2 metros da parte superior, então significa que o disco andou 4 metros. Beleza? Então, basicamente não tem muito o que falar mais sobre essa questão, apenas mostrar aí como que ela pode aparecer. Tendo aí o entendimento da questão 17, a questão 20 fica bem tranquila de entender. Show de bola? Façam aí o restante das questões, exercitem, porque realmente não tem como entender essa matéria sem fazer bastante questão, então façam, e aí na semana que vem a gente vê uma nova parte da matéria, beleza? Então vocês têm aí agora a base para poder continuar os estudos e a gente segue semana que vem com equilíbrio. Tudo bem? Abraço, galera!